Tá bem. Então vamos ler? E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. 2. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. As bênçãos viriam quando ouvires a voz do Senhor. Amém. As bênçãos viriam sobre o povo quando eles ouvissem a voz do Senhor teu Deus. E é sobre isso que eu quero ministrar nessa noite. Qual é a voz que você tem ouvido? Amém? Qual é a voz que você tem ouvido? Pergunta para o irmão que está do seu lado aí. Qual é a voz que você tem ouvido? Qual é a voz? Olha só, vivemos em dias tão corridos que se não cuidarmos, nós não conseguiremos ouvir a voz de Deus. Às vezes nós passamos o dia tão agitado, são tantas preocupações, é trabalho, é faculdade, é escola, é igreja, é tantas coisas que se nós não cuidarmos, nós acabamos passando o dia sem ouvir a voz de Deus. E o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 10. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Olha o que a apóstolo está dizendo, que há vários tipos de vozes e todas elas têm um significado, nenhuma delas é sem explicação. E tem vozes, irmãos, que vai te dar destino. Toda voz, ou ela te dá destino, ela vai te dar uma esperança e ela vai te fazer se sentir especial, importante, ela vai elevar a sua autoestima. Em contrapartida, tem vozes que vai te paralisar, vai te deixar sem esperança e vai te fazer se sentir um ser inferior, vai fazer com que a sua autoestima ela caia. Então, qual é a voz que nós temos ouvido? A voz que nos faz entender, que nos dá destino, que nos leva ao propósito, que nos faz entender quem nós somos em Deus? Ou a voz que tem nos paralisado e tem nos feito achar que nós não somos nada e ninguém nesse mundo? A voz de Deus é uma voz que nos dá destino, é uma voz que promete e cumpre. Tudo que o Senhor falou, irmãos, tudo que Ele prometeu, Ele cumpriu. E nenhuma palavra do Senhor caiu por terra. A Bíblia diz que os céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor não vai passar. Amém? Amém. Então, em Números 13, vai dizer que o Senhor, Ele fala com Moisés e ele diz assim, olha, para Moisés, envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Então Moisés pegou essa ordem do Senhor, que era enviar espias para olhar a terra. E do jeito que o Senhor fez, Moisés cumpriu. Moisés foi ali, pegou alguns espias e mandou que fosse visitar a terra. E a palavra do Senhor, a promessa do Senhor era, manda que eles vão dar uma olhada na terra, né? Mas a terra já está confirmada, essa terra eu vou dar para vocês. Era uma promessa do Senhor, dizer, olha, não se preocupe, pode acontecer algumas coisas no meio do caminho, mas fique tranquilo, a terra é sua, é uma terra prometida, é uma terra que manda leite e mel, e eu sou fiel para cumprir as minhas promessas. E esse povo, eles estavam vivendo há tantos anos como escravos no Egito, né, sendo escravos de Faraó. E quando eles saíram do Egito, eles receberam essa promessa de que Deus tiraria eles da escravidão e os levaria a uma terra que mandava leite e mel. Tiraria eles de uma terra de servidão e os faria livres. E esse povo, irmãos, tinha de tudo para descansar nas promessas do Senhor, tinha de tudo para confiar na palavra do Senhor. Mas no meio do caminho, eles começam a temer, eles começam a desconfiar, a duvidar da palavra do Senhor, a duvidar daquilo que o Senhor tinha dito para eles, sabe? E um dia, quando eles vão lá na terra e eles voltam para Moisés, e eles começam a trazer palavras desanimadoras para Moisés e para o povo. E eles começam a dizer, olha Moisés, esse negócio de que o Senhor vai nos dar aquela terra,
Não dá certo não. Lá nós vimos gigantes. Diante dele nós somos como gafanhotos, Moisés. Não tem como nós conquistarmos aquela terra. E aqueles homens, eles começam a falar palavras tão desanimadoras que as pessoas começam a angustiar. Elas começam a chorar e elas começam a perder a esperança de um dia conquistar a terra que o Senhor havia prometido. O medo dominava o coração daquelas pessoas. O medo dominava o coração daqueles homens, a ponto deles duvidarem da palavra do Senhor. Queridos, se você tem uma promessa do Senhor, aconteça o que acontecer, confie, porque Deus não é homem para mentir. O que Ele promete, Ele cumpre. O que Ele promete, Ele cumpre. Então aqueles homens, eles se sentiram pequenos, eles se sentiram gafanhotos, eles se sentiram tão incapazes de conseguir alcançar alguma coisa ali, porque eles estavam acreditando somente porque eles estavam vendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não vai conseguir nada na força do seu braço, mas nós conseguimos é no poder do Senhor. Sabe? Não é na força do nosso braço, é no poder do Senhor. E quando o Senhor fala que vai acontecer, independentemente das circunstâncias, vai acontecer. Independentemente do que as outras vozes queiram dizer que não vai acontecer, você precisa confiar e descansar na palavra do Senhor a seu respeito. Aquele povo, eles estavam temerosos por uma coisa que eles deveriam ter confiado desde o início. Se Deus falou que eles iriam entrar na terra, independentemente do que acontecesse, eles precisariam acreditar que Deus iria cumprir o plano, que Deus iria cumprir a promessa. Sabe, no nosso caminho pode acontecer algumas coisas que sejam desfavoráveis àquilo que a gente acredita que iria facilitar. Mas Deus não precisa de circunstâncias boas para fazer. Deus não precisa de suas condições estarem boas para Ele fazer. Quando Ele faz porque Ele é bom, porque Ele é justo, porque Ele é fiel. E todo poder e autoridade está nas suas mãos. Então você precisa descansar no Deus do impossível, que não precisa das suas condições estarem boas para realizar tudo aquilo que Ele te prometeu. O tempo pode passar, o povo caminhou por um tempo no deserto, mas quando chegou o tempo do Senhor, a promessa se cumpriu. Porque Deus é fiel em todas as suas promessas, amém? Há um ditado por aí que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? A voz do povo é a voz de Deus? Se a voz do povo fosse a voz de Deus, Jesus teria morrido. Jesus não teria morrido, né? Porque o que acontece? Quando o povo estava ali, que Jesus estava para ser preso, as pessoas gritavam por Jesus, elas gritavam o quê? Solte quem? Barrabás. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, Jesus teria sido solto. Mas o povo ali não gritava por Jesus, gritava por Barrabás. Solte Barrabás. Então deixa eu te dizer, nem sempre a voz do povo vai ser a voz de Deus. E você precisa ter cuidado com isso. Porque às vezes a gente acha que as pessoas estão dizendo isso, as pessoas estão falando aquilo, eu preciso então parar de sonhar com isso, porque as pessoas estão me dizendo que eu nunca vou conseguir, que eu nunca vai dar certo, que eu preciso parar de sonhar. Deixa eu te dizer, não é porque as pessoas estão falando que não tem condições, que você precisa continuar ouvindo a voz deles. Você precisa acreditar na palavra do Senhor, na voz do Senhor, no que Deus te diz. Você precisa tomar posse daquilo que o Senhor liberou ao teu respeito, e não nas circunstâncias ou no que as pessoas te dizem. Gente, nós estamos em um culto, e hoje quantas palavras proféticas foram liberadas? Em quantos cultos você participa? E quantas palavras proféticas são liberadas sobre a tua vida? E alguns tomam posse e dizem, essa é pra mim, eu tomo posse. Mas outros começam a dizer, ixi, o irmão está falando isso, mas ele não sabe o que está se passando na minha vida. O irmão está ministrando, está pregando sobre isso, mas ele não sabe o que está acontecendo na minha vida. Deixa eu te dizer, no lugar profético, se você toma posse daquilo, Deus faz acontecer. No lugar profético, quando você toma posse daquela palavra e acredita que Deus é poderoso para fazer, Ele faz, porque Ele tem poder para cumprir. Amém? Aleluia! Então você não precisa das palavras das pessoas dizendo ao seu respeito. Você precisa confiar no que Deus te diz. E o Deus que você
percebe, meu irmão? Deixa eu te dizer, a Bíblia diz que para Ele não há impossíveis. Para o Deus que nós servimos, não há impossíveis. E sabe o melhor de tudo? É saber que esse Deus, que para Ele não há impossíveis, nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Esse Deus que para Ele não há impossíveis, nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Então, a voz que você precisa ouvir e dar crédito é a voz do Senhor. Amém? Aleluia. A voz, ela tem o poder de nos dar destino. A voz, ela tem o poder de nos dar destino. Sabe, a Bíblia vai dizer que quando o Senhor aparece a Abraão e fala para ele: olha, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão, ele não sabia para onde ele iria. Ele não sabia como e o que ele iria fazer lá. Mas ele entendia que Deus estava dando um destino para ele, que ele precisava cumprir. A palavra do Senhor, ela nos dá direção, ela nos dá destino, ela nos faz chegar ao alvo, ela nos faz chegar ao propósito. Todas as vezes que nós damos ouvidos à voz de Deus, nós chegamos ao destino, ao propósito que Ele quer para as nossas vidas. Em contrapartida, uma voz nos dá destino, uma voz nos dá propósito, outras nos tira do propósito. Algumas vozes, ela vai te levar para mais perto do propósito do Senhor, mas outras vão te tirar do propósito de Deus para a tua vida. Amém? Pegou? Algumas vozes, elas vão te levar ao destino, ao propósito de Deus. Outras vão te tirar do propósito do Senhor. A Bíblia vai dizer que no Éden, a serpente apareceu ali para Eva, disseminando o seu veneno, fazendo com que no coração de Eva entrasse dúvidas, no coração de Eva entrasse um engano. E aí ele começa a questionar a Eva, dizendo, a voz de Satanás para Eva: foi isso realmente que Deus falou? Deus realmente falou isso com você? E aí percebe que há vozes que começam a jogar dúvida no seu coração, para fazer com que você desacredite das promessas de Deus a teu respeito. Desacredite daquilo que Deus tem para a tua vida. E enquanto algumas palavras, algumas vozes te dão destino, te dão propósito, outras vão te tirar do caminho que você deveria estar andando. E naquele dia, Satanás, através da sua fala, conseguiu tirar Eva do propósito de Deus. Conseguiu tirar Eva do caminho certo que ela estava seguindo. E a pergunta que eu te faço hoje é: qual é a voz que você está seguindo? Qual é a voz que você está ouvindo? A voz que tem te dado destino para você viver o propósito que o Senhor tem para a sua vida? Ou uma voz que tem te tirado do caminho que você deveria estar seguindo? Qual é a voz que você está ouvindo nesses últimos dias? É uma voz que está te levando em direção ao propósito de Deus para você? Ou uma voz que tem te paralisado e impedido os projetos de Deus se cumprir na tua vida? Qual é a voz que você está ouvindo? Porque a voz tem o poder de nos dar destino. Amém? Amém. A voz, ela nos dá um chamado. A voz tem esse poder de nos dar um chamado. A Bíblia diz que Samuel era um menino quando servia no templo. E um certo dia o Senhor aparece para ele uma voz, começa a chamar: Samuel, Samuel. E ali o Senhor passa algumas coisas para Samuel, para ele passar ali, para ele. E sabe o que acontece? Antes da voz, Samuel era só um menino. A Bíblia vai dizer isso, que Samuel era só um menino. Mas depois que ele ouviu a voz de Deus, ele se tornou o quê? Profeta. Olha, antes de ouvir a voz de Deus, Samuel era só um menino. Depois que ele ouviu a voz de Deus, ele se tornou um profeta. Porque a voz de Deus, quando você escuta, ela te dá uma direção, ela te dá um chamado, ela te dá uma identidade, um propósito. E quantas vezes nós não estamos ouvindo a voz de Deus, estamos parados no propósito, no chamado de Deus para nós, porque não estamos conseguindo ouvir a voz de Deus. A Bíblia vai dizer que antes Samuel era só um menino, mas quando ele ouviu a voz de Deus, ele se tornou depois um profeta. Deus quer levantar muita gente, Deus quer dar chamados
falando: ei, eu quero chamar você para uma missão, eu quero chamar você para trabalhar na obra. E aí, basta você dizer, sabe o que? Como Samuel disse: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve, fala que o teu servo ouve. Há muitos ministérios aqui, irmãos, muitas promessas do Senhor paralisadas, porque não estamos conseguindo ouvir a voz do Senhor, essa voz que nos dá um chamado, que nos dá um propósito para viver. É tempo de dizer: Senhor, fala, fala, porque a tua serva ouve, fala, porque o teu servo ouve. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa: não se deixe ir pelas vozes que não são coerentes com o propósito de Deus para a tua vida. Às vezes nós estamos nos perdendo porque nós estamos seguindo vozes que não são compatíveis com o propósito de Deus para nós. Às vezes nós estamos nos perdendo porque nós não estamos ouvindo as vozes corretas de Deus para nós. Sabe, Deus não liga ninguém por sentimentos. Deus liga por propósito. Amém? Deus não liga ninguém por sentimentos. Deus liga as pessoas por propósito. Se há um propósito de Deus na sua vida com a dela, Deus vai te unir. Se há um propósito de Deus com o seu ministério, o ministério de fulano, Deus vai unir. Porque Deus liga as pessoas por propósitos. E aí nós entendemos na Bíblia que a Bíblia vai dizer que Abraão tinha uma grande promessa. E quando ele saiu da sua terra e foi para uma terra confiando na voz do Senhor, ele estava tranquilo que Deus era poderoso para cumprir a sua promessa. Mas nesse meio caminho, as coisas começam a mudar um pouco dentro do coração de Abraão. Porque a promessa estava demorando demais de acontecer. A promessa estava demorando demais. E aí Abraão e Sara começam a se desesperar. Ai, está demorando demais. Sabe, quando você fala assim: está demorando tanto. Está demorando tanto de acontecer. E Abraão começa a se desesperar. Mas Sara, porque estava demorando muito da promessa se cumprir. E um dia, Sara tem uma brilhante ideia. Qual é a brilhante ideia de Sara? A promessa está demorando de se cumprir na minha vida. Mas se eu dar uma ajudinha para Deus, pode se cumprir através de Agar. E aí Sara pega e conversa com Abraão e pede para que ele coabite com Agar, para que através dela eles tivessem um filho. E a Bíblia vai dizer, em Gênesis, no capítulo 16, no versículo 2, que Abraão ouviu a voz de Sara. Abraão ouviu a voz de Sara, quando ele deveria continuar ouvindo a voz de Deus. Abraão ouviu a voz e deu crédito à voz de Sara, quando, e ali no final, ele ouviu Abraão a voz de Sarai, quando ele deveria continuar ouvindo a voz de Deus. Às vezes nós nos perdemos no propósito, como eu já falei, porque às vezes nós estamos dando crédito a uma voz que não é compatível com o propósito de Deus para nós. E a Bíblia vai dizer que Abraão deu ouvido, e aí ele deita ali com Agar engravida, e as consequências disso nós vemos até hoje. Brigas entre a descendência de Ismael e a descendência de Isaac. Deixa eu te falar uma coisa. Antes de qualquer coisa, escute a voz de Deus. Antes de tomar qualquer decisão, escute a voz de Deus. Antes de fazer qualquer coisa, pelo amor de Deus, escute a voz de Deus. Porque quando nós escutamos a voz de Deus, irmãos, Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Sabe, eu e você só consegue ver um pau à frente do nosso nariz. Era o que minha mãe falava. Mas Deus conhece o teu futuro. Ele conhece o meu futuro e já tem tudo planejado, já tem tudo arquitetado. Sabe, nada foge dos planos dele. Então você precisa confiar, você precisa acreditar que ele sempre vai ter o melhor para você. E é por isso que nós precisamos dizer para o Senhor: Senhor, isso está de acordo com a tua vontade, isso está de acordo com aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Porque se estiver de acordo com a vontade do Senhor, meu irmão, você pode ir, porque vai dar certo, vai fluir, Deus vai abençoar. Agora, quando nós não estamos dentro do propósito do Senhor, quando não escutamos a voz do Senhor, nós sofremos as consequências. O mundo sofre até hoje pelas consequências de Abraão e de Sara.
Então escute a voz de Deus, porque Ele sempre sabe o que é melhor para você. Siga os planos originais de Deus para a tua vida. Amém? Siga os planos de Deus para a sua vida. Amém? Agora você glorifica para beber água? Amém? Aleluia! Sabe? Não deixe outras vozes te intimidar. Qual é a voz que você precisa ouvir? Qual é a voz que você precisa ouvir? Qual é a voz que você precisa ouvir, queridos? Então não deixe outra voz te intimidar. Se você precisa ouvir a voz de Deus, não deixe outras vozes te intimidar. A Bíblia vai dizer que Jesus estava dormindo na polpa do barco e estava indo tudo bem. Estava lá dormindo, os discípulos cá. De repente, a Bíblia vai dizer que se levanta um grande temporal de vento e as águas começam a agitar e começam a entrar no barco. Todos começam a desesperar. E agora nós vamos morrer. E agora nós vamos morrer. As águas estão entrando dentro do barco. Imagina que eles tiravam água e o barco só afundando. Tirava água e o barco só afundando. E eles acreditavam piamente que iam morrer. Mas aí eles percebem que quem estava no barco deles? Quem estava no barco deles? Jesus. E aí eles se lembram de Jesus. O nosso problema é que na maioria das vezes nós só nos lembramos de Jesus quando já não tem mais jeito. Só que Jesus deveria ser a primeira opção. Ele deveria ser a prioridade. No primeiro instante era lembrar dele, sabe? E aí a Bíblia vai dizer que quando eles estavam desesperados, achando que iriam morrer, que não tinha mais jeito, e aí eles vão até Jesus. E eles acordam Jesus e dizem: Mestre, não te importa que perecemos? Não importa que nós morremos aqui, o Senhor está aí deitado, enquanto nós estamos aqui desesperados, achando que vamos morrer. E aí Jesus naquele momento, ele desperta. A Bíblia diz que ele repreende o vento e ele dá uma ordem para o mar. E ele diz para o mar: acala-te e acalma-se. Ele dá uma ordem para o mar: cala-te. Cala-te. Gente, mar tem ouvidos? Não sei. Mas naquele dia o Senhor deu uma ordem para o mar. Ele escutou, porque ele teve que obedecer. E eu nem sabia que mar falava, porque o Senhor falou para ele: cala-te. Olha só, olha. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Qual foi a ordem que o Senhor Jesus deu para o mar? Cala-te. Qual foi a ordem? Cala-te. 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 Sabe, diante de tantas coisas que os discípulos estavam vivenciando naquele momento, eles não deveriam ter medo, porque eles sabiam quem estava no barco deles. Quem estava era Jesus. Então não tinha por que aqueles discípulos temerem. Era pelo mesmo instante que o vento começou a balançar tudo e a água começou a entrar dentro, eles disseram: para que temer? Se Jesus está no barco com a gente. Era pelo mesmo instante, eles disseram: eu não preciso temer, Jesus está no barco comigo. Mas eles começam a ficar agitados, preocupados. Eles começam a achar que não seria, que não ia conseguir sobreviver àquela situação. E quando o mar estava soprando, agitando, o mar queria dizer para ele: olha, vocês achavam que ia chegar do outro lado, mas eu quero dizer para vocês que vocês não vão chegar. Tudo que o mar queria dizer para eles naquele momento que o mar estava agitando, balançando, era dizer para eles: vocês não vão chegar do outro lado, vocês vão morrer aqui no mar, as águas vão te engolir, vocês vão naufragar. Tudo que o mar queria dizer para eles naquele momento era isso. E é por isso que Jesus deu uma ordem para o mar: cala-te, cala-te, cala-te. Talvez as ondas tenham dito isso para você. Talvez as vozes das ondas tenham dito isso para você, dizendo que você nunca vai conseguir chegar para o outro lado, que você nunca vai conseguir viver a promessa que Deus te prometeu, que você nunca vai conseguir ir a lugar algum, que você não é nada, que você nunca chegará a lugar algum. Mas hoje, mesmo com as ondas agitadas, é hora de você se levantar e liberar uma palavra profética, dizendo: cala-te lá, aquieta-te, porque eu chegarei do outro lado pela palavra do Senhor. Aleluia! Aleluia!
tirar do alvo, tenta nos tirar do propósito, Senhor. Enquanto as vozes tentam nos dizer que nunca conseguiremos chegar no outro lado, que nunca iremos a lugar algum. A voz de Deus é uma voz de amor, é uma voz que nos dá destino, é uma voz que nos dá esperança, é uma voz que nos dá identidade, é uma voz que nos dá um chamado, e é uma voz que fala de amor. É uma voz que fala de amor. Lembra de Jesus? Quando ele foi batizar, a Bíblia diz que enquanto ele estava ali no céu, em uma forma corpórea de uma pomba, o Espírito Santo desce e ele ouve uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, em quem me compraste. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Esse é meu filho amado. Deixa eu te dizer uma coisa, não importa os ruídos de vozes ao seu redor, o importante é que você precisa manter os seus ouvidos conectados com a voz do Senhor e ouvir somente o que Ele tem a te dizer. Aleluia, você é muito mais do que o que essa tempestade tenta te dizer. Você é muito mais do que as vozes tentam te dizer. Você é filho amado do Pai, você é filho precioso do Pai, e você vai chegar lá do outro lado em nome de Jesus. Aleluia! Escute a voz de Deus. Receba direção para a tua vida, receba destino para a tua vida, receba propósito, receba o chamado e seja fortalecido pela palavra do Senhor, pela voz do Senhor que diz para nós nessa noite: eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Aleluia! Essa voz, irmãos, é a única que nós precisamos ouvir, é a voz do Senhor. Então a pergunta que eu te faço: qual voz você tem ouvido? Que voz você tem ouvido? O que você tem deixado entrar no seu coração? Quais são as vozes que você tem deixado entrar no seu coração? Palavras que te fazem se sentir inferior a outras pessoas? Palavras que fazem você ficar paralisado no meio do caminho? Palavras que fazem com que o propósito de Deus na sua vida seja paralisado? Palavras que fazem com que o que Deus te deu você tenha dúvidas e não queira exercer? Palavras que tenham machucado o teu coração, te fazendo se sentir o ser mais inferior do universo? Mas as palavras de Deus para a tua vida hoje são palavras de amor, palavras dizendo: filho, eu conto contigo, filho, se levante hoje e viva tudo que eu tenho para a tua vida. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu quero orar por você. Aleluia! Eu quero orar por tua vida em nome de Jesus. Aleluia! Eu não sei até aqui o que você tem ouvido, quais são as palavras que entraram no teu coração. Talvez você ouviu a sua infância inteira, adolescência, juventude, palavras, vozes que te disseram que você nunca chegaria a lugar algum, palavras que te fizeram se sentir tão inferior a outras pessoas, palavras que fizeram você se sentir mal por estar perto de outras pessoas, porque você não se sentia digno, sabe? Essas palavras são vozes contrárias, as palavras que o Senhor tem sobre você. Nada do que falaram é o que te define, são as palavras de Deus que te diz nessa noite: filho, eu te amei desde o primeiro instante. Filho, eu acredito em você. Filho, eu confio em você. Filho, eu quero usar você. Filho, eu quero te levantar para abençoar essa nação através da tua vida. Sabe, acredite no que Deus tem ao seu respeito. As palavras dele são palavras de amor. As palavras dele são palavras de vida eterna. O povo de Israel não conseguiu acreditar nas palavras de Deus, na voz de Deus. O povo de Israel não conseguiu acreditar na palavra que diz para eles: olha, pode ir, eu já garanti. Os discípulos não conseguiram acreditar quando Jesus estava no barco com eles. Mas hoje eu oro para que o Senhor aumente a sua fé e faça você descansar nas promessas dele. Que o Senhor